Ana, você coordena aí um importante projeto que pretende realizar o transplante de órgãos do porco em pacientes humanos. Essa iniciativa ela pode mudar completamente o modo de como os transplantes são feitos hoje no Brasil, especialmente quando a gente fala aí dessa fila de transplantes, né, de órgãos. Há um tempo a gente conversou sobre isso em outra ocasião e aí você disse que no Brasil esse processo ia demorar mais um pouquinho porque vocês estavam captando recursos, precisavam buscar verbas. E aí eu queria saber como é que anda o andamento, né, dessa pesquisa e também queria saber como é que você vê aí o financiamento da ciência nos próximos anos. Então, esse projeto a gente começou há 3, 4 anos atrás. O professor Silvano Raia, que é o líder, o maior pioneiro de transplantes de fígado no Brasil e no mundo, a primeira pessoa que fez transplantes intervivos, nos procurou e disse, olha, eu acho que essa ideia é muito promissora. E nós achamos que valia a pena testar. Recebemos, na época, verbas da MS e da FAPESP, mas parecia ser um projeto futurístico, né? Bom, qual que é a ideia? A gente sabe há muito tempo que os porcos têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Mas se eu fizer um transplante de um órgão de um porco para um ser humano, você teria uma rejeição aguda. Bom, o que então a gente pode fazer a respeito? Então, várias tecnologias que foram descobertas nos últimos anos estão permitindo que a gente possa, hoje, editar, transformar os genes dos suínos. Então, uma dessas tecnologias mais importantes a gente chama de CRISPR. Bom, então, o que nós conseguimos fazer? A gente consegue silenciar os genes dos suínos que causam rejeição aguda. E com isso, então, é possível a gente ter porcos que a gente chama com esses genes editados, e esses porcos, então, vão poder ser doadores de órgãos, né? E nós ficamos extremamente felizes, porque no final do ano eles mostraram pela primeira vez um transplante de rim, e eram 2 pacientes que estavam em morte cerebral, mas foi possível ver que o rim funcionou e durou 2 ou 3 dias. E isso animou, então, um outro grupo a fazer o primeiro transplante cardíaco de um coração de suíno para um paciente, agora um paciente vivo, né? E o que esse trabalho, esses pesquisadores fizeram? Além de silenciar os genes que causam a resposta imune, eles também editaram outros genes, que são genes humanos, e inseriram no DNA do porco. E também um gene que diminui o crescimento, porque os suínos chegam a 300, 400 quilos. E aí você não quer ter um coração muito grande, porque ele não caberia na cavidade torácica, né, de um ser humano. Bom, cada dia que passa é uma vitória, né? Porque esse paciente foi transplantado no dia 7 de janeiro e ele ainda está vivo, então já são 3 semanas. E só para lembrar, o primeiro transplante que foi feito de coração pela equipe do Barnard, na África do Sul, o paciente viveu 18 dias só. Então, nós já estamos numa vitória muito grande em comparação com esse paciente. Bom, a gente imagina que com isso a gente vai poder zerar no futuro as filas de transplantes, né? Porque esses porcos com genes editados, eles vão poder servir para doar rim, para doar coração, para doar pele, para doar córnea. Então, vai ser uma coisa assim, realmente uma revolução, né, na história dos transplantes. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente lembrar é que toda vez que uma pessoa recebe um transplante, obviamente que é uma alegria enorme, mas do outro lado, muitas vezes, tem uma história de luto. Alguém que morreu, né, para doar um órgão. E em relação aos porcos, a gente não vai ter isso, né? Existem os grupos do contra que dizem, será que é ético você criar porcos para doar órgãos? Ora, se matam milhões de porcos todos os dias para comer, né? Como é que a gente vai questionar, né, se é ético doar órgãos? Ótimo. Em relação, então, a recursos, a gente está batalhando para conseguir mais recursos. Nós estamos assim, muito otimistas que a gente vai ter esses recursos para fazer o que a gente chama de uma Peak Facility, que vai ser lá no IPT. O que é essa Peak Facility? É um biotério
extremamente sofisticado, vamos dizer, do ponto de vista científico, porque a gente vai poder criar os porcos num ambiente absolutamente estéril, como se fosse uma sala de cirurgia, né? E, bom, então, esse primeiro caso desse transplante do cardíaco, né, que foi anunciado nos Estados Unidos, para nós foi uma alegria enorme, porque de repente se viu, não, esse não é mais um projeto futurístico, né? Nós estamos com uma coisa muito próxima de acontecer.